Nós estivemos ali na rádio, foi maravilhoso, a unção foi tremenda. E aí eles nos convidaram e nós estamos aqui com muita, mas debaixo de muita honra. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por essa congregação. É lindo aqui. A gente sente a presença do Espírito Santo de Deus. Deus é assim, né? Deus faz existir coisas assim que a gente nem imagina, né, pastor? E vindo pra cá, eu e o marido orando, e a gente falou, olha, a caminhada deles. Olha a caminhada. A gente paga um preço. Porque parece que não, né? Essa semana eu vi uns vídeos na internet, eu nunca vejo. Porque a gente não tem tempo. Como a irmã Carmen falou, a gente não tem tempo. Então a gente tem que se concentrar, se consagrar para as coisas de Deus. Que a gente é roubado nos tempos, nas vozes estranhas. E a gente tem que se concentrar, ficar firme ali. E eu quase não vejo, né? Histórias assim que não me interessam e que não acrescentam na minha vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que os filhos das trevas são astutos, muito astutos. E nós, muitas vezes, deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque somos acomodados, porque não temos essa astúcia, mas nós temos que ter, amém? Nós temos que ser fortes e corajosos, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus, amém? Faz tempo que o meu filho não ora em cima de um púlpito, e você chamou para orar, olha só. E se ele fosse tímido, o que aconteceria? Ele iria falar não, porque nós somos uma igreja que dá muita liberdade para as pessoas, pastor. Dá muita liberdade. E muitas vezes um jovem fala, eu não quero, eu não vou, porque é tímido. Então, em nome de Jesus, nós temos que ser os ousados, nós temos que ser os corajosos, nós temos que ser a diferença. Quando a pessoa olhar para você e falar, opa, esse aí é um servo do Senhor. Como? Nas atitudes, no agir, no pensar, no falar, no efetuar. E aí, olhando aquela postagem, a princípio foi uma postagem que quem olha assim fala, opa, acho que tem alguma coisa de Deus aqui. Mas não tinha, queridos. Porque eu entrei na página e eu fui passando ali, rolando. E teve uma que falou bem assim, esses pastores mentirosos só querem saber de te roubar do seu dinheiro, do seu dízimo, da sua oferta. Deus tem tudo, não precisa do dinheiro dos fiéis que são bobos, que são isso, que são aquilo. E eu olhei assim, pastor, é uma tristeza que a gente sente, né? É uma tristeza, porque muito pelo contrário, né, amor? Nós somos a obra, né? Se não for através das nossas vidas, se você não estivesse aqui hoje, se todos vocês falassem, eu não vou para a igreja, eu vou assistir o culto em casa, eu vou ver online, a igreja fecha, querido. Você tem responsabilidade, eu e você, de estarmos na casa do Senhor. A Bíblia nos ensina que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena as bênçãos. A Bíblia nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo, abençoar nossos pastores, abençoar a casa de Deus, que na terra chama-se igreja. Amém? Então você que está aí é parte fundamental dessa igreja estar aberta. Amém? Porque se você não se comprometer com as coisas do reino, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua entrega, como é que vai ser? Deus realmente não precisa de nada nosso. Mas nós temos que ser aqueles que a gente combate o bom combate, sabe assim? Orando, clamando e falando, o que depender de mim, a igreja do Senhor vai ser aberta. As portas vão ficar abertas. Eu e meu marido, nós estamos vivendo coisas assim que a gente nunca imaginou. Sabe por quê, pastor? Porque a gente honra a nossa igreja, a gente honra o nosso bispo, o nosso apóstolo, as nossas bispas. Só na igreja que eu congrego são 30 pastoras. 30. E ainda existem pessoas, queridos, pessoas no nosso meio que falam, não existe pastora. O que seria hoje
Mas, queridos, eu sou conhecida na minha igreja, cada uma lá tem a característica, né, amor? Cada uma tem uma característica. Sabe qual é a minha, pastora? Não, a pastora do amor. Porque mesmo o cajado, a gente tem que falar com amor, com sabedoria. Você quer ver um filho? Como que um filho vai te obedecer? Você batendo no filho? Você brigando com ele? Você xingando ele? De jeito nenhum. Porque assim vai provocar ira no filho. Mas se você chegar com amor, se você chegar com sabedoria pedindo, às vezes eu quero algo do Júnior e eu acho que é tão nítido que eu quero, e é tão que eu chuto. Aí eu, opa, peraí, já sei que eu não vou chegar no coração. Filho, ô meu filho, sabe, faz isso, filho. Faz, meu filho, vai dar certo. E é assim, sabe, queridos? Muitos filhos não valorizam os seus pais. Porque acham, ai, com tanta mãe para eu fui ter essa mãe. Com tanto pai para eu fui ter esse pai. Mas deixa eu falar uma coisa para os filhos. Os pais também pensam, meu Deus, tanto filho, tanta filha, Senhor. E olha que prova. Essa pessoa nem me reconhece. Essa pessoa não dá o amor que eu mereço, Senhor. Não dá o amor que eu mereço, Senhor. Sou capaz de morrer por ela, por esse filho. E esse filho, mal me dá um bom dia. Queridos, isso não é de Deus. Nós temos que honrar os pais e as mães. E os filhos têm que honrar mesmo, é mandamento do Senhor. Nós temos que honrar nossos pais e nossos amados e os nossos irmãos. Como eu falei, eu e o pastor Efraim, a gente vive coisas, pastores, coisas que a gente nem imagina. Sabe por quê? Porque a gente honrou meu pai e minha mãe, honrou a mãe dele. Então a gente vive coisas, queridos. Então, filhos e filhas, honre teu pai, honre tua mãe, porque são pessoas que te amam incondicionalmente. Se briga com você, se chama a sua atenção, é por amor, não é falsidade, não é mentira, não quer se aproveitar de você para nada, porque é algo muito sério. Você ser mãe de um ser é muito sério, você ser pai de coração, pai biológico. Queridos, honre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Deixei tudo separadinho aqui, mas eu sou pastora de não separar nada, pastor. Você não está entendendo? Eu sou pastora de chamar um versículo e destrinchar, né? Então, vamos ser o que eu sou e amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para o meu marido fazer uma oração por mim. A gente orou no caminho, eu falei, Senhor, que não saia um ponto e uma vírgula que seja da minha boca, e sim do seu Santo Espírito. Amém? Estenda suas mãos gloriosas, abençoar a vida da pessoa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida da minha esposa, Senhor. Que essa palavra passou no coração dela, Pai, antes, Senhor. Pai, que seja rema nos nossos corações, Senhor. Se houver aqui, Pai, um irmão que está precisando dessa palavra, nós vamos glorificar o Senhor, porque vem de Ti, Pai. Capacita em nome de Jesus. Envia que não haja dispersão do seu povo nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abrir aí em Salmo 105. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa leitura, porque isso aqui vai ser a introdução, mas a palavra mesmo vai ser lá em Tiago. Amém? Glória a Deus. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores
seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetualmente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Amém? Feche os teus olhos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, essa é a introdução que o Senhor trouxe, Pai. Quando nós estivemos ali na madrugada orando, clamando, desejando ser, Pai, a extensão do Evangelho nesse templo, nessa igreja amada e querida, Pai. E é no nome santo de Jesus Cristo que nós declaramos, profetizamos e decretamos, Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, a visitação do Santo dos Santos, Pai, em cada um aqui presente, Pai. Fala conosco, Senhor, que essa palavra venha passar por mim, Senhor, pelos pastores, presidentes dessa igreja, pelos anjos do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que seremos visitados em amor, Pai, que a comunhão dos irmãos será feita, Pai, nesta manhã, Pai, neste lugar, Pai, lugar de bênção, Pai, casa de bênção, Senhor, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu gosto tanto quando a gente aplaude o Senhor, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então aplauda com muito amor, com muita força de novo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos em Tiago 3. Amém? Dominar a língua. Aleluias. Glória a Deus. Tiago 3 diz assim. Vamos começar do primeiro, né? Todo mundo começa do 3, mas vamos começar do primeiro. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criada e semelhança do Senhor. Amém? Glória a Deus. No 10 diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Vamos parar aqui. E aí eu vou pedir para vocês, para nós fazermos algo profético. Coloca a mão na sua boca. E eu vou declarar sobre a tua boca que a sua boca é santa, que você nasceu para falar as coisas que edificam a tua vida e a vida do próximo. Pode tirar e repete assim comigo: Senhor, Senhor, nessa manhã, eu santifico, eu consagro as minhas palavras a ti, Senhor, e eu peço perdão por tudo aquilo que eu falei e que
a existência na sua vida. Amém? E isso é tão forte que o Senhor criou o mundo como? Criou a palavra, trouxe a palavra, através da palavra trouxe a existência. Então é tão forte que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Muitas vezes na enfermidade a pessoa toma posse da doença. Muitas vezes na enfermidade a prova é tão grande e ali os anjos ficam torcendo para ela falar: eu sou curada em Cristo Jesus. Essa enfermidade veio, mas não é minha. Eu sou curada. Eu vou viver o milagre do Senhor. Eu vou viver a cura porque eu sou aquela que o Senhor escolheu. Porque eu sou remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou batizado nas águas. E a enfermidade não é nada perante o poder do meu Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E muitas vezes, e eu me incluo, nossa, eu estou gripada. Nossa, eu estou com febre. Nossa, meu Deus. Olha, eu estou com um problema assim, assado. Queridos, o único problema aí é o que a gente está falando. É isso aí. É o único problema. Porque se você chamar a existência, a cura sobre a sua vida, você não aceitar, mas pastor, mas eu tô muito assim. Chame a existência. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Então você tem que acordar e falar: obrigado, Senhor, eu sou curada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz milagres na minha vida. Obrigado porque eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, que ainda que eu esteja enferma, eu sou curada em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! A palavra tem poder. E nós que somos povo de Deus, raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor, temos que mudar o nosso vocabulário em todas as instâncias da nossa vida, do nosso ser. Em todos os dias você tem que profetizar, decretar, declarar, chamar a existência o que não existe. Amém? Então eu gostaria que a igreja ficasse em pé agora. Só aqueles que estão enfermos. Só os enfermos. Amém? E repete assim comigo: Senhor, eu sou remido pelo sangue do Cordeiro. E as vozes estranhas, o inimigo não vai me enganar, porque eu tenho uma promessa e não existe nada mais poderoso que o teu poder. Eu me coloco diante de ti e eu declaro nessa manhã que eu sou curado em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro me curou em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor. Pode sentar, queridos. Quem que vai receber? Quem tomou posse. Glória a Deus. Quem tomou posse. Amém? E aí, nós vamos falar outro. Falamos da enfermidade, agora nós vamos falar da vida sentimental. Aquele que toma posse, recebe. Amém? E lá na nossa igreja, eu tomo posse de tudo. O bispo prega lá, é meu, eu tomo posse. Aleluia. E aí, quando a gente não vai, ele fala: a igreja estava silenciosa. Cadê a pastora Cris? Porque, queridos, vocês não têm noção. É meu, eu tomo posse. Aleluia. A palavra que sai do altar é para mim e
nome de Jesus. Recebe essa palavra e compartilha com quem precisa. Seja a boca de Deus nessa terra e fala para essa pessoa: eu vou fazer uma oração por você e a sua vida sentimental vai ser abençoada. Porque eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para falar o que Deus quer que eu fale. E eu vou falar em nome de Jesus. Tantos casamentos destruídos, tantas crianças criadas sem a presença do Pai. E isso traz assim um problema tão grande para a nossa humanidade. Os nossos meninos estão descaracterizados. Você olha para o menino, você não sabe. As nossas meninas estão masculinizadas. E em nome de Jesus a gente vai ficar o quê? Com o braço cruzado? Nós estamos, cada um aqui tem um núcleo de vivência. E aonde você está, não se cale. Fale da palavra do Senhor. Tem medo de tudo que está acontecendo aí, que a gente não pode falar, né? Fale da palavra. Incentive a pessoa a ler a Bíblia. Ore pela pessoa. Você não quer falar o que é a verdade, porque você não quer se comprometer, é o teu trabalho, é o teu núcleo. Mostre a Bíblia. Ore por ela. Mostre a verdade. Porque o Espírito Santo de Deus vai convencer e vai mostrar. Mas faça a sua parte. Nós não estamos aqui para brincar. Os tempos são muito breves e nós não temos mais tempo a perder. Você servo do Senhor, você crente, varão valoroso, você mulher virtuosa, você tem a sua missão. Nós temos uma missão, queridos, de ser a extensão do Evangelho nessa terra. O que você está fazendo? Então assim, em nome de Jesus, recebe aí no seu espírito. Fala: Senhor, eu vou ser a boca apostólica, aquela que vai falar da tua palavra. E eu declaro na minha família que todo espírito de briga, de separação, de adultério, de traição, de confusão, não tem poder. Eu vou orar todos os dias pela minha família, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com muito amor, com muita força. Deus seja louvado, engrandecido. E depois nós vamos terminar com Tiago. Tentar consciência de que tudo que nós falamos, até a vírgula, até o ponto, tem uma conotação muito grande, tem uma força grande no mundo espiritual. Amém? Muitas vezes, queridos, posso te falar, a gente não sabe nem falar direito, mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, que faz você entender o que Ele quer de você. Amém, queridos? E agora nós vamos falar da nossa vida profissional. Amém? Pastor, a gente conversa muito, porque nós somos líderes lá do Prosperity. Prosperity é um culto direcionado para empresários, autônomos, pessoas, trabalhadores liberais. E muitas vezes a gente olha assim e a gente fala: meu Deus, era um culto para estar tão lotado, porque o que mais o ser humano quer é condições, é ser próspero, é ter dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo. E o homem roda, e eu quero trabalhar, e deixa a família do lado, a mulher deixa a família do lado, só pensa em trabalhar. E aí quando consegue alguma coisa, cadê a saúde? Cadê a sabedoria que não teve para, em primeiro lugar, colocar Deus e as coisas de Deus? Cadê? Correu tanto, trabalhou tanto, fez tanto, e o que era para fazer não fez. Que era honrar o Senhor em primeiro lugar e honrar a família. Não é isso? E a gente olha assim e a gente fala: meu Deus, na nossa igreja tem 300 e tralalá de membros, que é uma igreja pequena ali em Guarulhos. E assim, por que 10% da igreja é abençoado e o restante roda e não sai do lugar? Roda e não sai do lugar. Primeiro, vou te dar aqui, eu tenho certeza que o pastor ministra isso.
espiritual. Sabe o que é segredo espiritual? De prosperidade? Honra a casa do teu pai. Honra a casa do teu pai. Existem hoje pessoas, irmãos em Cristo, que tem vários cartões aqui e ali, e investe ali, e investe aqui, e a gente fica olhando, eu e o pastor Efraim, não, porque eu vou investir aqui, porque eu vou investir ali, e a gente olha assim, eu falo, Senhor, é tão simples. Honra o Senhor com as suas primícias. Pega o seu dízimo, dá além. Nós estamos além, né, amor? E damos com tanta alegria, sabe assim? Não deixe, sabe assim, o mundo feliz. Deixa o teu Deus feliz. Aleluia. Ele precisa? Não, mas Ele quer te abençoar. Isso é uma habilitação. Quando você é dizimista, quando você é ofertante, quando você honra o reino de Deus nessa terra, quando você honra a tua igreja, aonde você congrega, sabe o que acontece no mundo espiritual? Sabe? Satanás não pode mexer nas tuas finanças. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Não pode mexer. Ele não pode. Não pode. Deus não permite. Mas quando você vacila, você escorrega. Ai, mas aquele iPhone. Ai, aquele anel de ouro. Ai, queridos, isso não é nada diante da prosperidade de Deus que tem para cada um dos teus filhos. Nós estamos vivendo um mundo que nós, que somos filhos de Deus, estamos perdendo lugares para os ímpios, porque não estamos sabendo honrar o Senhor. Então você quer ser próspero? Faça isso e depois me procura. Eu mudo de novo. Se Deus não vai fazer existir o que não existe. Mas pastora, você não sabe da minha situação a metade. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu não tenho 10 centavos. Eu não tenho nada. Entendeu? Nós somos de um povo que assim não tem nada. Então peraí, essa roupinha aqui é legalzinha? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou vender essa roupa, eu vou tirar o dízimo, eu vou tirar a oferta, e aí eu vou comprar outra. E é isso, queridos. Quem quer faz. Quem quer faz. Vamos fazer. Vamos trabalhar para a obra. Cuida da casa de Deus, que Deus cuida da tua casa. E é o que nós vivemos, né, amor? É o que nós vivemos, é desse jeito. Então levanta a sua mão e fala: Senhor, eu quero receber no meu espírito esse entendimento, porque eu nasci para ser próspera e dar testemunhos, e através da minha vida muitos milionários irão se converter ao Senhor, porque o meu testemunho vai impactar essas pessoas, em nome de Jesus. Nós temos isso na Bíblia. Vamos aplaudir ao Senhor. Nós temos isso na Bíblia. Nós temos aquele que tinha muito, que era cobrador de impostos, Zaqueu, né? Ficou impactado. Então, em nome de Jesus, se você não foi próspero até agora, você vai ser. Amém? Vai ser.